nós temos campanha para obter, para conquistar, mas nós não temos campanha para renunciar. Então no Evangelho é assim, a gente parece que aprende só a ganhar as coisas, né? Nós não somos ensinados a renunciar. E ontem, para quem não estava aqui, eu estava falando sobre isso. É um sinal de miséria espiritual na vida da pessoa quando você só conta testemunho que ganhou coisa, né? Dentro da nossa organização a gente escuta muito isso, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, mas a gente nunca escuta dizer que ele abençoou. Olha, eu peguei um bem material que eu tinha e eu abençoei alguém com esse bem. É forte. O cara só acha que ele é abençoado quando ele ganha, mas é um sinal de pobreza espiritual quando você só ganha, porque a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. E volto a repetir o que eu repeti ontem: quando você dá alguma coisa para alguém, você está exercendo autoridade sobre aquela pessoa. É a mesma coisa quando você toma emprestado. Quando você toma emprestado, a Bíblia diz que você já se torna escravo da pessoa. Já se torna escravo da pessoa, né? Então, dívida é uma brecha espiritual gigantesca. Essa coisa de dever coisas, né? É uma brecha espiritual. Mas a gente, como é brasileiro e gosta de ficar ganhando coisas, então a gente conta sempre as vantagens daquilo que nós recebemos. Mas a gente não conta que nós abrimos mão de um bem nosso para abençoar alguém. Então a gente não exerce autoridade sobre a vida das pessoas. Na verdade, as pessoas acabam exercendo autoridade sobre a nossa vida quando ele dá alguma coisa. O dar é tão importante quanto o receber. A única coisa que não pode acontecer é você só receber sem dar, que tem alguma coisa de errado, né? Você vai viver de cestas básicas do governo até quando, né? Então a gente só recebe. Tem muita gente que procurou a secretaria do governo e disse: aqui está aqui o cartãozinho, nós não precisamos mais, porque a minha família já está trabalhando, está tudo certo. Pô, que pensa um negócio desse? Agora já pensou? O cara só recebe e nunca dá nada para ninguém. Tem alguma coisa que não está bem. Então, Deus vai lá e tira, né, o que ele achava que era mais importante naquele momento. Alguém pode ler o próximo versículo? Pode deixar a Bíblia aberta nessa parte, pode ler aqui mesmo. Disse Caim ao Senhor: mas o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Deus disse que ele ia plantar e não ia colher, e que ele seria errante sobre a terra. Duas coisas muito complicadas para a vida do homem rural. Primeira coisa, que ele planta e não colhe é tudo que o homem rural sabe fazer. Por isso ele tem uma vida de independência. No campo não é como na cidade, não é que você vai lá e encontra as coisas com mais facilidade. No campo a vida é tudo mais complicada. E aí a Bíblia diz também que ele seria errante. Ele seria um tipo de andarilho, que é outro mal também, que para o homem rural é complicado. Porque assim, gente, ó, quem nasce na roça tem aquela tendência, ou aquele pensamento de crescer naquele lugar e morrer naquele lugar. Quem aqui veio do campo? Eu vim do campo, eu morei no campo muitos anos. Tem alguém aqui que já morou em fazenda, em sítio, então tem algumas pessoas aqui. A você que não veio do campo, mas você tem origem rural, porque o seu avô veio, o seu pai veio e tudo mais. Então nós temos essa origem rural. Né? Nós vivemos na cidade, mas nós temos uma mentalidade rural. Essa é que é a grande verdade. Por isso que nós temos dificuldade no relacionamento, porque no campo você não precisa ficar se relacionando com como se relaciona, porque na cidade você tem que exercer os seus dons e os seus talentos para abençoar, e você é abençoado pelos dons e pelos talentos dos outros. No campo não. A ideia é que você planta, que você colhe, que você cria. Por isso que no campo tem galinha, tem porco, tem vaca, porque ali tem leite, ali tem tudo que você precisa. Eu morei numa fazenda mesmo do meu tio, que era assim, eu acordava de manhã, abria a janela, esticava a mão, tinha um pé de caju. Você tira um caju ali, eu moro hoje num sítio, né? Na verdade a casa foi no sítio. Eu falei para os meninos: jaca, 40 pés de coco dentro da propriedade, jaca, manga, tudo, que é ainda um contexto rural. Por isso que o nome lá é Fazenda Caçange, o bairro, né? Já é urbano, mas é aquele contexto rural. Tem tudo, né? Dá para você criar coisas, tem tudo. E eu, como trabalhei na Secretaria da Agricultura na Bahia e tive uma formação nessa área, então eu gosto da terra, isso para mim, a minha cabeça é bom, sabe? Então tá lá, é isso aí, é o que o homem do campo sabe fazer. Né? O homem urbano é aqui, ó. Você está aqui, daí a pouco você trabalha aqui nesse bairro e mora aqui. Aí alguém falava: mas se você vai para a Zona Sul, você vai conversar com a tua esposa, vamos alugar uma casa na Zona Sul? Eu estava vendo o André falando hoje de mudança, uma simplicidade. Não, a gente vende aqui, a gente compra lá, que é mais, né, vai ficar mais bem localizado e tal. Para o homem urbano, essa mobilidade é fácil. Vai falar que o velhinho lá rural tem que vender a propriedade dele para comprar outro em outro lugar para você ver. Gente, o cara da morte, ele nasce naquele lugar, ele morre naquele lugar. Né? Porque isso é comum do campo. Essa mobilidade para o homem do campo não serve. Aí Deus falou: agora você vai ser um andarilho. Agora você vai andar errante. Agora eu vou te tirar desse lugar.
E aí ele se assustou. Só que esse processo de Deus na vida de Caim, a Bíblia não diz quanto tempo durou, mas eu imagino que durou muito tempo. Quando eu citei Davi, lá atrás, em que ele foi experimentado, em que ele disse que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, a história diz que Davi ficou de 9 a 11 anos com a vara de Deus todos os dias no lombo dele. De 9 a 11 anos, o cara tomando pancada por consequências de pecado, de coisas erradas que Davi fez. E aí quando você vai ver a origem de Davi, está exatamente a origem de Salomão, depois já, né, como filho, a origem está toda de Davi. Quando Davi está morrendo, Davi chama Salomão, e bonzinho do jeito que Davi é, ele falou o seguinte: tem um monte de gente aí que não pode morrer de morte natural não. Então você vai passar o cerol em alguns. Você vai matar, não deixa morrer de morte natural, aquele lá também, já deu um conselho para ele. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim: olha, você pode fazer tudo, mas ser homem. Por que Davi falou para Salomão ser homem? Porque certamente em muitos momentos ele não foi. E ele viu o prejuízo que era o cara não ser homem. Ele viu o prejuízo que era, o quanto ele sofreu pelo fato de não ter sido homem nos momentos em que precisava ser. Aí ele deu esse conselho, para o filho dele, porque certamente ele não foi. Então Deus pega aqui, ele, Caim, e faz esse procedimento na vida dele. Primeiro tira o que ele sabia fazer. Primeiro, é como se, quando Deus entra na nossa casa, entra na nossa vida, a gente fica sem chão, porque mexe na sua estrutura mesmo, como a música diz, mexe, embora todo mundo não vai experimentar isso, mas é isso mesmo, mexe. Você fica sem chão. Sabe aquele momento difícil da sua vida que você passa, que os amigos, aí você fala assim: agora eu vou ver quem são os meus amigos, tá vendo? Todo mundo sumiu. É Deus mesmo que tira as pessoas de perto de você. Quando você está num momento difícil na sua vida, passa um rapaz por você, uma pessoa que ela é caolho. Lembra aquela pessoa que tem um olho virado assim? Aí você fala, acha até que o cara está olhando você torto. Às vezes o cara tem um problema só de olho, não é nem? Então você está sensível com tudo. Se o cara olha para você, as pessoas estão olhando para mim, é tu, sabe? Porque você está naquele momento. Gente, nesse momento a melhor coisa que você faz é sair de cena e não se justificar. Porque a Bíblia diz que o justo não se justifica, embora você tenha errado. Embora você tenha errado. Então não tem essa preocupação de querer se justificar. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, porque quando Deus permite uma coisa difícil na nossa vida, é porque Deus está nos projetando para algo maior. Hoje você chega na televisão e vê um cara falando de casais, né, dando conselho, você fala: meu Deus, que exemplo de casal, como eu gostaria de ser assim. Mas vai conhecer a história do cara, as pendengas que ele já passou, os problemas, as quedas, muitos deles até adultério. Só que tem gente que cai e continua caído, tem gente que não, que ele dá aquela volta por cima, rápida, né? Passa pelo processo e depois se torna um exemplo. E aí o cara vem, fala e você escuta, e o cara fala com propriedade, porque o cara viveu aquilo, o cara passou por aquilo, ele foi experimentado, e por isso ele se tornou um grande homem de Deus, e Deus o honrou, o colocou em lugares maiores. Então, gente, a maioria das pessoas hoje experimentadas são pessoas que foram experimentadas por causa de processos de dor que essa pessoa passou. Mas nós, como igreja brasileira, eu sempre falo isso, nós temos um conceito de que dor é uma maldição. Quando na verdade dor, ao invés de ser uma maldição, ela tem que ser para nós uma bênção. Porque quando alguma coisa dói em nós, isso quer dizer que tem alguma coisa fora da ordem que tem que voltar para a ordem. Tem alguma coisa fora do lugar. Um dente, quando na raiz dele está doendo, tem alguma coisa. Está inflamado, tem alguma coisa que aconteceu ali porque aquele negócio está te incomodando. Então quando você tem uma febre, tem alguma coisa no seu corpo que não está bem, porque o seu corpo está reagindo com a febre. Está febril, tem alguma coisa que está errada. Então quando alguma coisa está errada dentro de nós, e que é aberto para nós um processo de dor naquele sentido, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Você pode ter certeza. Eu sempre digo que hoje é muito difícil na igreja evangélica a gente encontrar professor para criança de escola dominical. Porque filho de crente não pode cair. Se você entrega o seu filho para um professor de escola dominical, e se o seu filho vem
com a boca quebrada, alguma coisa lá que se machucou. Tem pais que querem até processar o professor de escola dominical. Tem pais até que saem da igreja. Eu já vi isso, o pai sair da igreja porque o professor cuidou mal do meu filho. Porque filho de crente não pode cair. Por isso nós estamos vendo na sociedade aí um monte de moleque, tudo frouxo. Tudo moleque que nasceu na igreja. E quando eu digo, a gente tem orgulho disso, né? Dizer, o meu filho nasceu na casa do Senhor. Aí quando você vai ver o meu filho nasceu na casa do Senhor, são às vezes os meninos que não... Eu lembro que uma vez eu fui morar em Francisco Morato, e daí o sociólogo, amigo meu, na época era estudante de sociologia, hoje Marcel, um cara bem sucedido em Curitiba, ele falou, Paulo, o seu filho ele tem que estar na igreja, para ele estar na comunidade, você tem que inseri-lo logo numa igreja, ele tem que ter outro ambiente, porque o seu filho vai escutar na comunidade o moleque xingar. Mas aí ele vai viver em outro ambiente, ele vai viver em dois ambientes, e isso vai fazer muito bem para ele. É aquilo que eu falei ontem da escola pública. Né? Às vezes nós não queremos colocar o filho na escola pública, porque na escola pública os meninos xingam. Ué, até quando você vai proteger o seu filho? Os nossos filhos são feitos para o mundo, gente. Não é para ser mundanizado, mas é para o mundo. Você vai criar filho para você até quando? E quando eu disse que nós entendemos que o processo de dor é uma maldição, e que os nossos filhos às vezes estão assim, pelo fato de ser super protegidos, o cara com 40 anos, que não casou ainda, que pensa em casar, nos Estados Unidos, a mãe e o pai estão chutando o moleque com 16 anos para ir para o mundo. No Brasil, nós estamos pedindo para os filhos fazer puxadinho no fundo da casa para não sair da aba da saia da mãe. Então, como que nós vamos, que geração é essa que nós estamos deixando para herdar aquilo que nós construímos? Então nós temos medo de tudo. Gente, se Deus não proteger os nossos filhos, nós não vamos conseguir proteger. E eu estou falando isso para você, não é porque o meu filho é solto, não. É uma luta para eu sair de casa, porque eu os levo na escola. E quando o meu filho tem que ir andando para a escola, e não é porque ele tem que ir caminhando para a escola, é porque ele está indo sozinho para a escola, isso me preocupa. Agora no carnaval mesmo em Salvador, um menino estava no carnaval, mas um moleque é de família boa, uma família bem sucedida lá na cidade vizinha, alugaram no bairro da Graça um apartamento e foram passar o carnaval. Os pais vieram, né? E os filhos foram para o carnaval. O menino veio 2 horas da manhã, na rua, no bairro da Graça, subindo, veio um miserável de um cara, deu um soco no garoto, o garoto de uma família boa, deu um soco no menino, o menino caiu, o cara chutou a cabeça do menino, deu morte cerebral no menino. Aí eu fico pensando, do nada, o cara vai passando, o cara, porra, o menino morreu, do nada. Aí eu fico pensando nessas coisas, a gente quer proteger os nossos filhos, mas se Deus não guardar os nossos filhos, nós não temos condições de guardar os nossos filhos. Nós não temos condições. E tem muita gente que casou e não quer ter filho porque tem medo. E ontem eu fiz essa mesma pergunta, quantas vezes você já perguntou para Deus, quantos filhos Ele quer que você tenha? Nós não perguntamos para Deus. Nós queremos, não tem que ter só 2, porque 2 a gente consegue. Você não consegue nem com 1, gente. A gente não é capaz de cuidar nem de um filho. A tarefa mais difícil para mim não é essa coisa de missões, porque missões eu posso deixar. Agora, quando se fala de família, gente, como é difícil um homem responsável por cuidar de família. Que missão difícil. Você sustentar uma família. E por isso, eu sempre defendo a ideia que nós não somos o provedor, nós somos os responsáveis. Quem prova é Deus. Você se torna provedor quando você desconecta de Deus. Aí você tem que se virar. Mas quando nós estamos conectados em Deus, Deus é que prova. Nós somos apenas os responsáveis. Porque nós não temos condições de ser um provedor. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A criação de filhos, a educação é muito difícil. Né? E eu não estou falando de educação de escola particular, não é isso. Estou falando de educação de casa. Porque é a gente que tem que fazer essa parte. Ontem eu falei sobre isso. Né? Ontem eu falei sobre isso. Então, essa estrutura que Deus criou para a vida dele. Então tirou já essas 2 questões daqui. Eu tiro aquilo que ele faz, que ele sabe plantar, e agora ele vai ser andarilho. Aí pesa para ele. E eu imagino que esse processo durou muito tempo. Um dia ele chega para Deus e diz assim, mas Deus, esse negócio aí está muito pesado, eu não vou aguentar. E aí quando ele diz isso para Deus, subentende-se que ele já está chegando num ponto em que Deus queria em que ele chegasse. Porque aí aquele valentão que matou o irmão, que não precisava do irmão, aquele dependente, já começou a chiar. E dizer, Deus, está pesado isso aqui. Eu já não estou conseguindo dar conta. As pessoas vão me encontrar e vão me matar. Então o cara que era o fanfarrão, agora já começou a ter medo. Por quê? Porque ficou vulnerável. Por que ele ficou vulnerável? Porque o que mais ele sabia fazer, o que era a segurança dele, Deus foi lá e tirou.
Então, gente, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós ficamos totalmente abertos. O nordestino lá em Juazeiro do Norte, embaixo daquela imagem de Padre Cícero, ele é o cara. Eu lembro do impacto que teve aí o ano retrasado em Padre Cícero. Uma mulher falou para uma senhora romeira lá, uma beata romeira, sabe qual é a diferença de Jesus para Padre Cícero? A mulher falou, não. Ela falou, porque Jesus morreu e ressuscitou. E Padre Cícero está morto até hoje. Rapaz, essa mulher deu um grito, fez um escândalo, chamou a atenção de todo mundo, para que as pessoas pudessem criar um problema com aquela senhora que estava evangelizando com a gente. Agora, por que Deus traz o cara lá do Nordeste e põe o cara em São Paulo? Um exemplo. Porque todas as vezes que você está fora do seu contexto, você fica mais vulnerável e mais aberto a novas ideias, a novos conceitos. Uma coisa é o cara lá, outra coisa é o cara aqui. E olha, gente, eu vou dizer um negócio para você. Quando a gente está fora do nosso contexto, e aí eu estou dizendo agora quando a gente está fora da nossa nação, até música de gás, de carro de gás, faz a gente chorar. É impressionante. Sabe aquela música? Aquilo lá você já começa a... Porque você fica tão vulnerável quando você está fora do seu contexto, quando você está longe da sua família, quando você está fora dos amigos, quando, sabe, aqui você, eu tenho a minha casa, eu fico pensando, o meu filho é assim, Natan. O Natan queria ter um quarto com videogame, com um monte de aquela coisa toda. Aí em Contagem, quando a gente começou a arrumar a casa, lá na minha família, a filosofia é a seguinte, lá em casa é assim, a Marta fala, que quando a coisa começa a ficar boa, é que já está na hora de ir embora. Então, lá em Contagem nós saímos, deixamos tudo, Salvador, nós temos uma casa, lá não temos nada na nossa casa. Aliás, nós temos um fogão, uma geladeira e uma cama que a minha mãe doou pra gente. Porque até o pouco que nós trouxemos no carro, roubaram lá em Jiquié, deixamos na casa pastoral, quem entrou lá e roubou. Então eu falo, o Natan, meu filho, ele sabe que tem coisas que para ganhar ele vai precisar perder. Talvez, às vezes a gente chega e fica hospedado na casa de pessoas que nos convidam para ir para fazer algum tipo de trabalho, né? A gente chega em algumas casas, cada casarão, o quarto, tudo aquela coisa, fala, puxa, que bom, né, se pudesse ter uma casa assim, né? É legal você morar bem. E eu gosto muito de casa. Quando você fala que comprou um carro, para mim, mas quando você fala que comprei uma casa, aí sim, eu gosto muito dessas coisas de casa. Sempre tive vontade de ter alguma coisa assim, mas pra gente hoje ter, eu vou comprar um sofá, eu gosto de TV, né, aquela TV grande, mas não tem porque você, daqui a pouco você está indo embora e está deixando essas coisas. Mas o Natan sabe que aquele filho daquele cristão que nós fomos visitar na casa, que tem tudo, mas ele não viajou para uma nação, ele não conhece essa cultura, mas meu filho conhece. Então, para ganhar algumas coisas tem que perder, não se pode ter tudo. Então ele sabe que tem coisa que ele não tem, mas tem coisa que ele tem que os outros não têm. Então meu filho com 15 anos estuda a cultura peruana, é apaixonado pela América Latina, pela América do Sul, e agora está planejando fazer uma viagem para a América do Sul com um grupo chamado Kings Kids, que é uma rede ministerial de Jocum, né? Quer estudar história numa faculdade chamada Inca, no Peru. Então ele é apaixonado, né, por essas questões de cultura, quer ser historiador. Então assim, a gente vê que tem coisa que está sendo bem encaminhada, né? Deus que está ali fazendo, né? Porque ele já vê, quando você pergunta, você quer ser o quê? Ele está com 15 anos, ele fala, eu quero fazer o que meu pai faz, né? Então assim, que bom isso é muito bom que a gente vê. Já a minha menina de 5 anos já é espavetada, né? Eu quando fiquei mais velho, fiquei mais na minha, mas eu também era todo... Então a minha filha de 15 anos, Kênia, toda, né, conversa com todo mundo, e todo mundo, quando eu chego em alguma igreja em São Paulo, em Salvador, o pessoal fala, você que é o pai da Kênia, né? Então o pessoal conhece ela, mas não me conhece, né? De alguma forma, a foto dela chegou lá de algum lugar, alguém falou e tal, e ela é toda espavetada, né? Toda aquela coisa toda. Mas também tem aquele contexto, né? Então meu filho com 15 anos, quando vai dormir, já reúne todo mundo em casa. Eu fico na minha esperando, ele reúne, né? Papai, vamos orar. Então ele é aquele mais puxado da mãe, né? A minha esposa é uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Já eu sou mais agitado, mas lá em casa tem esse contraste. Mas aqui Deus vai lá e faz exatamente isso. Ele fala assim, olha Deus, eu não vou aguentar isso não. Eu estou com medo. Se eu sair daqui... Tipo, se eu deixar o meu habitat natural, as pessoas podem me encontrar e podem me matar. Porque Deus está tirando você do seu espaço geográfico. Então tira você da sua zona de conforto, né? Tira você da sua zona de conforto e leva você para outro lugar. Isso era exatamente o medo
de Caim. Uma garota da Jocum veio do Amapá, e aí ela chegou na Jocum e falou assim: olha, Paulo, tem 3 meses que eu vim aqui para Jocum, resolvi atender esse chamado de Deus. Na minha casa, ninguém era crente. A partir de 2 meses para cá, o pessoal se converteu, a minha igreja agora está fazendo missões. O que aconteceu? Qual é o problema? Eu falei: o problema era você. Porque, gente, uma pessoa desobediente dentro de uma casa é um problema. É um problema. Você atrasa o lado de todo mundo. Agora, quando você obedece a Deus, muita coisa vai se desencadear dentro da sua casa porque você obedeceu. E esse negócio de obedecer a Deus, gente, isso gera bênção para a gente e para a nossa próxima geração. Para a nossa próxima geração. Tem muita gente que está atrasando a geração dela. Tem muita gente que está atrasando a futura geração. Por medo, por conveniência, porque não quer abrir espaço. Tem gente que ouve Deus e faz, tem gente que não, que tem que ser na base do tranco, como fez com Caim. Deus teve que fazer um projeto de restauração para a vida daquele cara. Esse cara sofreu os diabos aqui. Isso aqui não foi um processo rápido, não. Isso aqui foi um processo de dor. Ele entendendo que era uma maldição a dor, não, mas ele teve que passar. Tem gente que Deus vai criar circunstâncias porque vai ter que passar por isso, porque Deus tem interesse em você. E Deus não vai abrir mão disso, você pode ter certeza disso. E aí Deus, quando escuta ele falar desse jeito, Deus fala: bom, agora ele chegou no ponto em que eu queria. E Deus fala para ele: não, Caim, não vai ser assim não, eu vou colocar um sinal em você. E todo aquele que te encontrar, se atrever a tocar a mão em você, vai se ver comigo. Essa pessoa vai morrer. Ele não vai tocar a mão em você. E aí isso deixou ele um pouco mais tranquilo. E a Bíblia diz que ele saiu como realmente um andarilho, e ele encontrou uma cidade chamada Nod. Nod era um povoado, era um lugar, um distrito. Quando chegou em Nod, que ele viu que Deus aliviou a mão sobre ele, ele já queria voltar novamente. Deus falou: não, meu camarada, você não vai voltar não, agora você vai prosseguir. Que também é uma característica nossa como ser humano. Quando a coisa está apertando a gente ora, a gente vai ao monte, a gente acredita em coisas que a gente nem acreditava. Mas quando a coisa fica leve, a tendência nossa é relaxar. O cristão brasileiro é assim, eu digo por experiência própria. Para orar bastante, tem que estar sempre o calo apertando ali. Né? Se Deus der uma aliviada, você já se sente. Eu sou profeta. Então, o calo sempre tem que estar apertando. Para você estar orando, estar buscando Deus, estar estudando, estar lendo a Bíblia e tal, aquela coisa toda. Quando era muito mais simples, você ter uma vida constante de oração. Mas nos ensinaram errado. Porque nos ensinaram o seguinte, que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos mais santos. E isso é um engano. Quando você tem uma vida de oração, ou que você começa a buscar a Deus, a primeira coisa que acontece não é que você vai se tornar mais santo, mas você vai descobrir os erros do seu coração. E quando você descobre os erros e conserta, aí você se torna mais santo. Mas tem muitas pessoas que buscam a Deus, sabem que tem que mudar, mas não muda, vai continuar na mesma. Porque não é mais vontade de Deus, já é vontade sua. Deus já mostrou para você o que você tem que fazer, onde você tem que mudar, o que você tem que renunciar. E tem gente que tem prazer, quando ele abre o guarda-roupa, cai um monte de coisa em cima dele, está lá guardado, um tanto de coisa. Gente, se você não abrir mão de coisas velhas, Deus não vai acrescentar coisas novas. Isso é um princípio bíblico. Não tem jeito. Você vai ficar alimentando coisas do passado no seu coração, chorando leite derramado. Ah, porque meu pai me abandonou. Ah, porque minha mãe não sei o quê. Porque minha tataravó era prostituta. Porque... sabe essas coisas? Gente, passou. A partir de agora é uma vida nova. A partir de agora é uma vida de santidade, uma vida de busca. O contexto é diferente, o conceito das coisas é diferente. Não pode mais carregar coisas do passado. Acabou, você tem que dar um basta. A partir de hoje, eu quero ter uma vida dinâmica no reino de Deus. O reino de Deus é algo que está em movimento, não é algo parado. Isso não é reino de Deus. Não é reino de Deus. Essa comunidade lá que eu moro é uma comunidade quilombola, né? Então, o que eu falei ontem é tudo negro. Sabe, a turma lá é tudo, os caras tudo forte, tudo quilombola, já mora lá há muitos anos. E aí todos vão para uma igreja que tem lá. As mesmas mulheres que estão lá no domingo, louvando a Deus, é as mesmas mulheres que estão dançando na rocha no domingo à tarde no meio da rua. É uma comunidade que chegou o evangelho, mas não chegou o reino de Deus, porque não foram discipuladas. Agora, no intervalo, alguém estava me perguntando que a igreja não tem condição de receber
homossexual. Quando um cara entra, um gay entra na nossa igreja, não estou dizendo na nossa igreja no geral, mas em partes, em alguns lugares acontece muito isso. Primeira coisa que o cara chama aqui na frente é o cara para orar por ele. Então o cara está lá escondido, pedindo a Deus que ninguém o veja. Aí, não, nós queremos orar por você, vem aqui na frente, o cara vem. Aí o cara cai. Aí você diz assim, olha, tá vendo? Deus libertou você hoje. Gente, uma coisa é uma pessoa sair da possessão, outra coisa é uma pessoa ser liberta. Libertação só acontece a partir do conhecimento da verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Uma pessoa só é considerado crente discipulado de verdade com 5 anos de acompanhamento. Esse negócio do cara converter hoje, amanhã o cara está aí num altar igual um louco pregando, sabe, todo engravatado, todo, e aquela coisa, aquele sapato do bico desse tamanho, todo encerado, e aquele negócio, aquela coisa, aquela pastinha de 007 na mão. Gente, isso não me surpreende, isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Porque a maioria desses caras, com 2 anos depois, está tudo no mundão aí, ou se corrompeu, está tudo fazendo as coisas pelo dinheiro. Você pode prestar atenção nisso que eu estou dizendo para você. Eu fui numa igreja pregar em Contagem, uma Assembleia de Deus. Eu estava de camisa polo. Eu não ligo muito para negócio de roupa, na verdade. Eu não sou muito assim, aquele cara muito... eu não sou muito assim, né? Eu não gosto de andar, né? Mas também não tenho muitas essas coisas. Aí quando eu cheguei, eu estava com uma camisa manga longa. Quando eu subi para pregar, o cara da missão me chamou. O pastor do lado falou, será que vai sair alguma coisa boa daí? Por causa da roupa. E eu ouvi ele falar. Mas para mim tranquilo. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Depois o pastor pegou o microfone e falou, gente, eu queria pedir perdão aqui para o irmão Paulo, porque eu falei isso, né? Eu falei com outro pastor, será que vai ser alguma coisa boa? Por quê? Porque ele me viu que eu não estava assim, terno, aquela coisa toda. Depois ele falou, irmão Paulo, que me levou no gabinete, falou, irmão Paulo, eu queria fazer um convite. Nós temos aqui um acampamento de jovem e nós temos aqui a festividade de alguma coisa na igreja. A gente queria que o irmão viesse pregar, porque a gente gostou muito. Eu falei, pastor, eu não sou pregador, não. Você não precisa contar comigo, não. Eu não vivo disso. Porque eu não sou mesmo pregador. O meu negócio é outro, sou missionário de canto. Eu venho numa igreja ou outra assim para fazer alguma coisa, pela confiança, pela amizade, porque a gente sabe que são pessoas comprometidas. Mas eu recebo muito convite para ir numa igreja pregar, para ficar animando lá. Você acha que eu vou sair da minha casa para ficar animando igreja e contando história para crente ficar dando risada? Não vou não, gente, de jeito nenhum. Não é a minha praia isso. Eu não sou pregador de igreja. Eu não vivo disso. Eu gosto de comunidade carente, eu gosto de tribos, de estar no meio do povo lá fazendo coisa, mas não é a minha praia. Né? E a gente vem por isso, pela consideração, porque sabe que pode dar uma contribuição, mas ao mesmo tempo você pode aprender com o grupo. São pessoas que têm interesse, são pessoas que estão aí envolvidas com o reino de Deus. Aí sim, aí vale a pena você se deslocar de onde você está para a gente vir ter um tempo como esse, né? E talvez aqui não está lotado, mas gente, um grupo como esse aqui, quantas coisas a gente não pode pensar junto, a gente não pode idealizar, não pode conceituar, né? Quantas coisas boas aqui não pode ser acrescentado na minha vida, na sua vida. Eu fico aí conversando com o André, fico conversando com o Rogério, a gente dá risada, mas a gente aprende muita coisa juntos, né? Hoje eu fui lá participar de uma aula dele, quanta coisa eu não aprendi. Então isso é o reino de Deus, sabe? Mas às vezes as pessoas pensam que às vezes se convida um grupo de teatro da Jocum, porque o culto não está muito bom, traz um teatro da Jocum que vai dar uma animada aqui no pessoal. Então, gente, eu estou fora desse negócio. Esse negócio não dá para mim não. E daí Deus vai lá e trava a vida dele e ele chega na cidade de Nod. Quando ele chega na cidade de Nod, ele casa. Ele encontra uma mulher e casa. Então o mesmo cara que tinha uma vida de independência, que matou até o irmão porque entendia que não precisava do irmão, pois agora entendeu que precisava casar. Aí casou, já virou homem, tá vendo? Casou. De responsabilidade, pode. Tá lá, casou. E a Bíblia diz que quando ele casou, essa mulher dele ficou grávida e teve um filho. E ele colocou o nome do filho dele Enoque. E a Bíblia diz que o mesmo filho, ele pegou a cidade, uma região fora da cidade de Nod, do povoado de Nod, e fundou uma cidade, colocou o nome da cidade, o mesmo nome do seu filho, em homenagem ao seu filho, a cidade de Nod. A cidade de Nod foi a primeira cidade fundada na Bíblia. E a primeira cidade fundada na Bíblia foi fundada por Caim. Foi a primeira cidade. Quando Caim entra na cidade e quando ele vive em comunidade, quando ele passa a viver em sociedade, você nunca mais ouviu nada sobre a vida de Caim. Nenhum problema mais. Porque ele aprendeu a ter uma vida social.
Ele aprendeu a viver em comunidade. Vou dizer um negócio para você. Não tem uma forma que eu conheça mais eficaz para Deus trabalhar na nossa vida e no nosso caráter, a menos que seja a vida em comunidade. Porque a cidade é a foto do reino. Quando Deus criou a cidade de refúgio em Números, foi exatamente para pessoas como Caim, que errou na sociedade e que precisava ser julgado por pessoas justas, pelos anciãos. Mas só que a cidade de refúgio, ela foi corrompida no seu sistema. Então Deus levantou a igreja para ser a resposta redentora para a cidade. Então nós não podemos falhar nesse projeto de Deus. Nós temos que ser essa resposta redentora para esse homem urbano, pós-moderno, globalizado. Porque na cidade, você usa os seus dons e os seus talentos para abençoar, e as pessoas usam os dons e os talentos dela para te abençoar. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver uma cólica renal agora, e você for para o próximo hospital aqui, o hospital mais próximo daqui, se não tiver um médico, você vai continuar lá doente. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas não tenho médico, meu amigo. Não é o problema, não é o dinheiro. Ah, eu vou ali que eu vou abastecer o meu carro. Ó, os caminhoneiros teve uma greve aí, então não tem. Então, aí como que você vai andar se não tem combustível na bomba? Porque o caminhoneiro lá fez greve. Entende? No campo não, você é independente, você não precisa de ninguém. Porque a terra dá o que você precisa. Mas na cidade não. Por isso a cidade é a foto do reino de Deus. No reino de Deus não se vive de forma independente. No reino de Deus se vive de forma interdependente. Um dependendo do outro e sendo servido um pelo dom do outro. Então, gente, morar na cidade é um presente de Deus. É a gente que não sacou isso ainda. O nosso sistema é um sistema tão religioso, mas tão religioso, que nos impede de enxergar a grandeza que é viver na cidade. E quando Caim foi morar na cidade, ninguém nunca mais ouviu falar sobre a vida de Caim. Porque a cidade é o retrato do reino de Deus. Agora, o projeto da cidade foi corrompido. E agora cabe a nós restaurar a visão correta de Deus para a cidade. Qual é a visão de Deus para o homem urbano? Que a cidade seja um lugar de entretenimento, que a cidade seja um lugar de lazer, que a cidade seja um lugar de novos começos, que a cidade seja um lugar de novas oportunidades para o homem. E nós temos que restaurar a visão de Deus para as cidades, porque senão a cidade vai continuar do mesmo jeito, nós como igreja no nosso canto, a sociedade no canto dele. E aí a gente vai dizer, ó, isso aqui é de Deus, isso é do diabo, isso é de Deus, isso é do diabo, isso é de Deus, isso é do diabo, e a gente vai viver assim, quando na verdade tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O que precisa é ser redimido, mas tudo é de Deus. Agora tem um detalhe, como Caim quis voltar, teve um momento em que ele quis voltar, e Deus não deixou, porque falou, ó, de nós você vai abrir uma cidade. Da mesma forma a gente, é uma tendência do ser humano. Quantos aqui gostariam de ter um pedacinho de terra, um sítio? Gente, 90% ou 90,9% das pessoas gostariam de ter uma propriedade, ou um sítio, ou uma fazenda, ou um terreno para construir. Quem aqui não corre atrás da sua terrinha para poder ter a sua casa? Você sabe por que nós temos essa tendência de querer ter uma terra? Porque está no nosso DNA, porque o sentimento nosso é que nós nos perdemos lá no jardim. Então Deus tira Caim da zona rural e leva para a zona urbana. Teve um momento que ele quis voltar. Então a nossa tendência é sempre querer voltar para o jardim, mas o tempo do jardim já foi, meu amigo. E quando eu digo voltar para o jardim, eu não estou dizendo porque você comprou um sítio, não é isso que eu estou dizendo, literalmente. Mas eu estou dizendo a tendência nossa é sempre voltar para o habitat natural. Deus já tirou você de lá, você não tem que voltar mais para lá. É vida que segue. É vida que segue. Ah, mas eu perdi, eu ganhei, não importa, passou, o momento agora é outro. Se você não discernir o momento espiritual que você está vivendo, vai ser difícil você conquistar e viver o que Deus quer que você viva. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí é onde nós falamos do ciclo, círculos e circuitos. Ciclo tem a ver com a nossa vida, aquilo que eu estava falando. Nós precisamos discernir o tempo. Ciclos tem a ver com relacionamentos. O povo no Egito tinha saudade das maçãs, das cebolas do Egito. Tanta coisa que o pessoal tem saudade, tiveram saudade. Porque também as cebolas do Egito, segundo a história, era algo diferenciado, né? Era um negócio gostoso e tal. Mas, gente, tanta coisa para ter saudade. Então, a gente quer sempre voltar para a nossa origem, para o campo. Só que assim, olha, nós nem estamos mais no campo, mas também não chegamos ainda na cidade prometida, que é a Nova Jerusalém. Nós estamos no meio. Cabe a você
querer continuar para Nova Jerusalém ou voltar para o campo novamente. Mas uma coisa eu garanto para você, no campo não tem mais espaço para você. Com a sua cabeça hoje, nesse tempo que você andou, mesmo não chegando ainda na terra prometida, mas nesse tempo que você andou, a sua cabeça hoje não se encaixa mais no campo, na zona rural. Você pode até voltar, mas vai ter uma vida de frustração, porque a vida de conforto, ou aquela vida que a gente fala da zona de conforto, é uma vida de frustração total, é uma vida de frustração. Mas quando você abre mão dessa vida e se coloca nessa brecha para fazer alguma coisa para Deus, pode ter certeza, tem muitas coisas que você vai abrir mão, tem muitas coisas que você vai ter que deixar, mas você vai ter uma vida de satisfação. E olha, gente, não tem nada melhor do que você fazer aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer. Não tem nada melhor. Porque olha, viver com um homem frustrado é um problema sério. Viver com uma mulher frustrada é um problema sério. E o que tem de pessoas hoje frustradas dentro das nossas igrejas não é brincadeira. Eu estava conversando com uma senhora outro dia, ela falou numa reunião, ela falou, não, Paulo, porque assim, sabe, falta alguma coisa, as pessoas estão sempre buscando alguma coisa, né? Falta, não, eu tô assim, daqui a pouco, o mundo, né? As pessoas estão aí, a gente não está fazendo nada, não está fazendo porque não quer, gente. O que é que está faltando? Esse vazio, se você tem Jesus e tem um vazio, isso chama-se vontade de Deus que ainda não está sendo de forma plena na sua vida. Então nós precisamos acordar para essa realidade e entender que a cidade é o grande presente de Deus para a nossa vida. O grande presente de Deus. E viver na cidade é um grande presente. Você nunca mais ouviu falar mais nada da vida de Caim. Porque Caim quis voltar, Deus não deixou. Ele teve que seguir. Então ele morou na comunidade, mas fundou uma cidade. Foi um privilégio. Ele era um cara... Você já pensou... Eu já morei em cidade que, pelo fato de ser cidade nova, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade nova, lá na Bahia. E os fundadores da cidade é um pessoal que veio do Rio Grande do Sul, lá a safra de algodão, milho, é um negócio impressionante. Os gaúchos tomam conta da cidade lá. E tem uma família que fez parte da fundação. Gente, é uma honra para aquele povo. Né? Todo mundo que chega, não, você não pode passar por Luiz Eduardo Magalhães sem conhecer a família tal, porque é a família que fundou a cidade, todo mundo tem aquele respeito, é igual Jó na Bíblia, sabe? Que a Bíblia diz que Jó era o cara justo, mas que era o olho do cego, os pés do lado do coxo, né? Ele era a justiça da viúva. Quando Jó passava na rua, os príncipes colocavam a mão na boca, né? Porque está vindo Jó ali, é um cara, né? Vamos deixar ele falar, a gente não vai falar nada. Os que estavam sentados mais novos se levantavam para dar o assento para ele, porque Jó era um símbolo de justiça na cidade, né? As pessoas tinham a honra de estar com Jó, né? Então a mesma coisa na cidade. Você imagina aqui a honra que não foi para Caim ser o fundador daquela cidade, ainda perpetuou aquela cidade com o nome do filho dele. Você imagina aí, que privilégio para aquele homem, ser um homem respeitado na cidade onde ele estava. Mas se a gente não tiver essa resposta, ou não formos essa resposta redentora, vai ficar muito complicado. A gente estava conversando no intervalo, que a gente quer hoje ganhar o lugar onde nós estamos, mas nós não queremos ter relacionamento com as pessoas. No Peru é assim, o Peru é um país muito atrasado nessa questão de evangelismo. Só que no Peru é o seguinte, quando o cara é crente mesmo. Mas no Peru é assim, você chega lá 10 horas, o pastor peruano, 10 horas na porta da pessoa, o cara abre a porta para atender, ele abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. E quando o cara não se converte, ele não para de ler. E eu fiquei do lado do pastor ali, 40 minutos ele falando da Bíblia e o cara ali ouvindo ele. Aí eu achei estranho aquilo. No dia seguinte, o mesmo pastor passou pelo cara, porque ele mora na comunidade, passou e não deu um bom dia pro rapaz. Ele falou, ele não acredita igual. Ele falou, pastor, como é que é esse negócio? Você mora na comunidade, você bate na porta do cara, o cara tem que ficar te ouvindo lá, no dia seguinte tu passa pelo cara e não dá nem um bom dia pro rapaz. Porque ele não tinha essa ideia de que existe evangelismo por relacionamento. Né? Então nós queremos que as comunidades venham na nossa igreja, mas nós não vamos até a comunidade. Tem uma senhora chamada Ruth, ela chegou na Jocum com 60 anos. A dona Ruth, a única coisa que ela fazia, até hoje está na Jocum, aqui de São Paulo, ela pega um ônibus ali na base e vai para o centro de São Paulo fazer unha de morador de rua. Dona Ruth gasta R$6 a cada dia, não sei quanto é que é a passagem aqui, mas menos de R$10 ela gasta, para fazer unha de morador de rua. E quando ela faz a unha de morador de rua, com 10 minutos está tudo sujo, mas não é essa a ideia. A ideia é que ela tem aquele tempo com a pessoa de evangelizar e com isso ela conseguiu fazer muita triagem e tirar muitas pessoas da rua, levando para cá de recuperação.
Um trabalho simples, gente. Eu não estou dizendo que você tem que atravessar o Oceano Atlântico para ir para outra nação. Eu estou dizendo que nós estamos dentro da nossa cidade, dentro do nosso contexto, esperando o avivamento, porque tem gente que está aí aguardando que um dia ele amanhece pulando, né, na cama, assim, o avivamento chegou, quando na verdade as coisas estão aí. Nós temos que dar a nossa cara, né, aí como diz na Bahia, pôr a cara no sol, né, e fazer as coisas acontecerem. Então é isso, estão aí as coisas. A igreja fica fechada a semana inteira. Então dá para se abrir, para fazer coisas, né? Coisas na comunidade, dá para se fazer eventos na comunidade, um chá de senhoras. Gente, coisa que funciona é chá de mulher. Chá de mulher, um biscoitinho, nada, um negócio de água e sal ali, não é nada, é só aquela coisa de estar juntos, né? As cidades estão com umas comunidades cheias de pessoas idosas. Às vezes a pessoa é massagista, às vezes é fisioterapeuta, vai lá, dá um jeito de fazer um trabalho de atividade física com aqueles idosos. Tem tanta coisa que nós podemos fazer. Tem uma coisa que é infalível em qualquer lugar do mundo. Escolinha de futebol, já falei sobre isso ontem. Sabe, são coisas que dá certo, mas parece que a gente não quer esse comprometimento. Porque na verdade hoje, o que nós precisamos mesmo é de pessoas comprometidas com o reino. Nós temos muita gente nas igrejas, mas não temos pessoas muito comprometidas. O fardo fica no meio. Você pode observar, a igreja pode ter 1000 pessoas. Sempre quem faz as coisas é sempre meia dúzia. As coisas sempre estão girando em cima da meia dúzia de pessoas ali, né? Você tem um monte. Agora eu pergunto, você tem igreja com 2.000 membros, mas quando precisa só meia dúzia, então fica só com a meia dúzia, vai dar meio resultado para você, porque os outros só vai dar trabalho. Os outros vai dar trabalho. Então, com 12, Jesus fez um estrago, mas Jesus tinha a ideia do que era a cidade, porque Jesus era um homem que tinha identidade. Sabe? Ontem eu estava vendo hoje o André falando sobre essa questão de Jesus. Jesus era um homem muito... Ele sabia exatamente o que ele queria. E eu fico imaginando Jesus andando com Pedro ali naquela praia. E Jesus dizendo, meu amigo, você me traiu, né? E Pedro, pois é. Eu te traí. Jesus olha para Pedro e fala, então corta aqui, estou de mal contigo. Já pensou uma atitude dessa infantil de Jesus? Por que hoje você briga com seu filho e seu filho fica bicudo, fica pirraçando você? Porque ele é imaturo, é uma criança. Agora, quantas pessoas na igreja a gente não vê assim também, né? Pessoas imaturas. Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Como que nós vamos ganhar o mundo para Jesus? Com um monte de pessoas imaturas. Um monte de pessoas que, pelo fato de ser imaturo, não conseguem ter a visão correta das coisas. Porque gasta o seu tempo totalmente tentando apagar fogo no seu coração o tempo inteiro, resolvendo problemas que já tinha que ter uma cena dos próximos capítulos dessa novela, mas que alimenta um monte de coisas no coração, quando na verdade tem que estar atento àquilo que Deus está falando naquele momento para fazer. Então, quando nós não temos a visão correta do reino de Deus, o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte: nós estamos aí fazendo de tudo para chamar a atenção de Deus, né? É louvorzão, né? Lá em Salvador teve a Bala Salvador, aquele tanto de cantor, aquele negócio, uma gastança de dinheiro, coisa que não vai resolver absolutamente nada. E a gente está vendo esses impactos na sociedade, né? Aquelas coisas, esses cantores, esses negócios tudo aí. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a transformação da cidade ela vem com pequenas ações. Pequenas ações é que vai mudar o contexto social em que a gente está vivendo. Isso aí eu acredito. Mas hoje nós estamos fazendo de tudo para chamar a atenção de Deus. Tudo, né? Para atrair a atenção de Deus. Aí hoje pessoas vendendo chapéu ungido, vassoura ungida, o pão que você pega e leva para a latinha lá, e aí o pão vai reproduzir, né, os alimentos da sua casa. E a gente está vendo tudo isso, mas só tem uma coisa que pode chamar a atenção de Deus, ou atrair a presença de Deus, e isso chama-se santidade. Só santidade é capaz de atrair a presença de Deus. Por menos do que isso que nós estamos vendo hoje, um cidadão chamado Ananias entrou no templo com 2 palavras do dirigente, o cara caiu duro lá no chão, porque fez uma promessa e não teve condição de cumprir a promessa. Na cabeça dele ele tinha enganado e acabou sendo vitimado pelas suas próprias palavras. Hoje nós temos pessoas na igreja que não são dizimistas, nós temos pessoas na igreja que sonegam imposto, o cara vem, prega, louva, o cara participa do culto e o cara volta para casa e nem uma chapa de bloco do teto cai na cabeça do cara. E o cara sai ileso. Se isso está acontecendo hoje, deixa de ser um problema individual e passa a ser um problema coletivo. Porque Ananias caiu duro naquele lugar com a mulher dele,
é porque ali havia um ambiente de santidade. Não é porque Deus queria o dinheiro dele. Ah, você não me pagou, então eu vou te matar. Não era essa a ideia principal. É porque havia um ambiente de santidade. E quando há um ambiente de santidade, gente, o pecado ele não prevalece. Você pode ter certeza disso. Não prevalece. O cara vai se humilhar diante de Deus, o cara vai reconhecer, o cara vai se quebrantar, mas quando o ambiente não é um ambiente de santidade, o cara entra no pecado e sai do pecado. Mas aí já não é um problema individual, já é um problema no coletivo. Porque se o cara entra e sai do mesmo jeito, isso quer dizer que o coletivo não está sendo o coletivo que tem buscado a Deus. Porque se tivesse, ele até entraria, mas ele sairia com o coração dele convertido. E por muito menos ele caiu. Então, hoje uma das coisas que é capaz de atrair a presença de Deus chama-se santidade. O povo no deserto era uma coisa assim impressionante, com aquela coluna, aquela nuvem, aquele sapato crescendo no pé, roupa no corpo, comida. Era um negócio impressionante, mas não foram eles que herdaram a terra prometida. Porque uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: uma coisa é Deus exercer misericórdia, outra coisa é Deus aprovar conduta. Não caia nessa de que porque as coisas estão aparentemente dando certo, é que Deus está aprovando conduta. De repente Deus está exercendo só misericórdia sobre a sua vida. Ah, mas eu fui curado, sabe? É o auge, né? É o auge. Olha, parece que você chegou assim no pico da santidade, não preciso mais de nada. Tenha cuidado com isso. Porque às vezes é Deus só exercendo misericórdia, mas não está aprovando conduta. Tudo aquilo aconteceu, mas não herdaram a terra prometida. Porque faltou Deus aprovar conduta. Deus não estava aprovando conduta, estava apenas exercendo misericórdia. Tem um pastor da Presbiteriana, em Contagem, que ele cuida do sítio da Presbiteriana. Ele estava contando para mim, me convidou para ir num culto ao ar livre, lá em Betim, e nós fomos, e aí ele ganhou 3 mil reais de oferta na noite. Ele falou: Paulo, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Esse pessoal me deu uma oferta, eu não ganhei uma oferta dessa. O dinheiro da prefeitura, né? Daí, ele disse que orou e Deus colocou ele para dar para uma instituição de criança. Aí ele chegou segunda-feira lá no escritório dele, quando abriu lá aqueles envelopes, um monte de conta para pagar. Ele disse que foi lá no banco e usou o dinheiro e pagou a conta. Aí ele falou comigo que quando estava pagando a conta dele, eu estou falando de um homem de Deus, viu, gente? Quando ele estava pagando as contas dele, ele disse que ouviu uma voz mais ou menos assim, tipo, a sua batata está assando, sabe assim, aquela expressão. Ele disse que ouviu uma voz meio estranha, mas ele continuou pagando. Só que o seminário da Presbiteriana recebe a equipe de gringo todo ano. Aí, 2 meses depois, chegou uma equipe dos Estados Unidos. E essa equipe dos Estados Unidos, na época, deu a primeira parcela para a despesa dele no sítio, deu em torno de uns 4 mil dólares. Aí ele disse que pegou o dinheiro e foi para um shopping, para uma casa de câmbio, trocou. Quando ele vai saindo com a maleta na mão com o dinheiro, ele encontra um pastor amigo dele, começa a conversar e põe a bolsa no capô da Kombi. E aí ele falou que depois da conversa entrou na Kombi, vazou e a mala ficou para trás. Aí ele disse que quando chegou na porta do sítio, ele lembrou. E aí quando ele tentou voltar, já não tinha mais jeito. E aí ele falou comigo que a Deus não se deve nada. A Deus não se deve nada. Essas promessas bobas: esse ano eu não evangelizei, mas esse ano eu vou evangelizar. Esse ano eu não fui dizimista, mas Deus, esse ano, olha, né, aquele culto do dia 1º, do dia 31, dia 1º, que a gente chora. Eu não li a Bíblia, mas eu vou ler. Deus, esse ano vai ser tudo diferente. No ano seguinte a coisa continua na mesma. Eu, na verdade, eu peguei uma bronca de pegar em conferência missionária e fiquei muitos anos sem ir. Porque a conferência missionária é assim: você vem no meio daquela multidão, prega, faz um apelo, vem 20 caras de pau na frente chorando. Olha Deus, porque aí depois vem a irmã, né, enxugando ali com o rodo, aquelas lágrimas, aquele negócio lá, e aquela coisa. Aí você vai na mesma conferência, faz um apelo, um ano depois, vem os mesmos caras de pau chorando na frente. O ano passou, os caras não tomou uma posição na vida. Como é que pode um negócio desse, gente? É forte. Aí o cara falou assim, pagou com juros e correção monetária, porque foi só 3 mil reais. Na época deu mais de 12 mil reais, porque o dinheiro era dinheiro americano, 4 mil dólares, deu mais de 12 mil na cotação no momento. Pagou com juros e correção monetária. Então não dá para entender como que o cara, ele não consegue ser um dizimista, ele só nega imposto, mas ele entra na casa do Senhor e sai da casa do Senhor e nada acontece com esse cara. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado que nós precisamos consertar. A nossa cabeça não pode ser mais a mesma. Nós temos que mudar. Nós temos que saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Ontem eu falei que Deus conhece as nossas intenções.
No seminário de manhã, a André dando aula, o senhor fez uma pergunta assim, mas é claro que tem aquelas pessoas que buscam mais, sabe aquelas conversas furadas, aqueles papos vazios assim, sabe, aquela coisa toda. E aí eu estava falando, né, até falei isso da outra vez que eu estive aqui, que Deus é interessante, porque quando nós o avalia intelectualmente, Ele nos avalia moralmente. Então não tem como dar um desdobre em Deus. Então essas conversas, não, porque eu faço. Gente, com Deus não entra nessas coisas. Deus não, sabe? Então não adianta a gente querer enfeitar para dizer que nós somos, né, que nós fazemos. Deus sabe a intenção do nosso coração. Então quando nós o avaliamos intelectualmente, né, com a nossa cabeça querendo conhecer a Deus, através dos meios, Deus sempre vai nos avaliar moralmente. E aí Ele sempre vai nos pegar em alguma falha. Não para jogar na nossa cara, para dizer, olha, você acha que você é alguma coisa, mas sem mim, do jeito que você está vivendo, você não é absolutamente nada. Absolutamente nada. Então Ele sempre vai nos pegar nessas curvas da vida, como diz o pentecostal, né? Deus vai te pegar na curva. É mais ou menos assim. Então, eu estava falando ontem, Deus Ele conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, com a quantidade. Gente, se você aqui agora estiver com a venda nos olhos e comer um pedaço de picanha, você vai saber que é um pedaço de picanha. Por que você sabe que é um pedaço de picanha? Porque Deus colocou um sensor na sua língua e você discerne os sabores. Olha que coisa interessante. Se você come um pedaço de chocolate, você vai saber que é um pedaço de chocolate. Agora, como que nós vamos saber? Não, é só porque tem um gosto. Sim, mas por que tem um gosto? Porque tem sensor na nossa língua que vai dizer que aquilo, vai apontar para você que aquilo é um chocolate. Eu não sei se você sabe, mas nós temos condição de discernir até 3.000 cores. Até 3.000 cores, nossos olhos têm condição de discernir. Olha que coisa interessante, 3.000 cores. Você imagina aí esse cuidado que Deus não tem com a gente. Deus nos conhece profundamente. E por mais que você tenha falhado, Deus ainda continua acreditando em você. Ele sempre espera o seu arrependimento. Ele sempre espera que você dê a volta por cima. Ele sempre espera que alguma coisa vai acontecer. Porque Ele está sempre ali, o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele está ali te chamando. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Você nunca vai olhar para o horizonte e vai ver um pedaço do céu caído. Ô pastor, o senhor pode ir ali comigo? O que aconteceu, irmão? Não, um pedaço do céu caiu e tem que ir lá consertar. A gente nunca vai escutar uma conversa dessa, porque tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. É por isso que eu acho que é uma idiotice quando alguém está pregando e fala que crente que não dá glória a Deus está com defeito de fábrica. Você já ouviu muito dessas babaquices por aí. É porque Deus fez você de forma... Deus errou na dosagem então. Você tinha que ter 2 metros, Deus, olha, deixou 1,5 metro, infelizmente não consegui fazer você com 2 metros. Então, Deus faz você com a perfeição que você tem que ser, que você tinha que ter, nem a mais nem a menos. Nem a mais nem a menos. Então, você tem que entender que você tem um valor, por mais que a sociedade diga que não, por mais que nós como igreja sejamos oprimidos nesse mundo, mas você tem que entender, você tem uma missão clara e específica, e quanto antes você descobrir isso, melhor, porque senão você vai ficar correndo a carreira dos outros o resto da vida. E é ruim quando a gente corre a carreira dos outros. É ruim quando a gente não entende a visão. Se você é uma pessoa que não tem uma visão, mais cedo ou mais tarde você vai virar escravo da visão de alguém. E você vai perder todo o seu tempo. Imagina aí, todo o seu tempo. E aí um dia você pode até chegar lá na porta do céu. Eu posso entrar, Deus? Não, pode, entra aí. Mas tipo assim, não foi, sabe? Na época o Romário jogava bola, jogava no Vasco, no Flamengo. Uma coisa era o Flamengo ganhar com o Romário. Outra coisa era o Flamengo ganhar sem o Romário. Tinha um brilho diferente no negócio, gente. O Ronaldinho lá no Barcelona. O Barcelona poderia até ganhar, mas não tinha o brilho quando o cara estava no campo. Sabe? Então se Deus está querendo que você faça, mas se você não quer fazer, vai entrar outro que vai fazer, mas não vai ter o mesmo brilho. Não vai ser a mesma coisa. Eu lembro que os trabalhos que a gente faz na África, a gente chega lá, naqueles, sabe? Eu lembro lá no trabalho do povo sulto, aquele tanto de criança, gente, aquele tanto de criança, os pais já morreram por causa da AIDS, e um monte de criança órfã, e você chega naquelas filas para dar comida para aquelas crianças, e você vai assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou o que eu posso fazer aqui para ajudar essas crianças? Dá vontade de pegar todo mundo, dá vontade de fazer alguma coisa, mas você sabe que você não consegue, porque é muita necessidade.
várias vezes sai abençoando, Deus abençoa essa criança, abençoa esse adulto, sabe? Mas você está ali. Muita coisa Jesus poderia resolver lá de cima, mas Ele veio e viveu no nosso meio. Hoje a aula do André ele falou sobre isso, porque ele queria sentir como é a fraqueza do ser humano, né? O nosso pensamento, a forma de viver. Eu estava uma vez no Rio de Janeiro e a gente subiu um morro com o pessoal da igreja que queria conhecer. Na época eu trabalhava no Pará de Luca, mas esse evangelismo foi no Santa Marta. Daí a gente subiu um morro e aí uma senhora passou com um balde d'água na cabeça e a mulher parou ela da igreja, deu um folheto para ela. Ele olhou e falou assim: minha filha, eu até gosto da ideia e tal, mas quando ela tem confronto aqui com os bandidos e a polícia, quem morre aqui são os nossos filhos. Quando falta água aqui, é 4 quilômetros que eu subo aqui com uma lata d'água na cabeça. Quando eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que carregar saco de cimento lá de baixo, 5, 6 mil degraus de escada, para chegar no topo do morro, como é o Morro do Borel, são mais de 5 mil degraus de escada, para levar todo o material para construir lá de cima. Vocês sobem aqui no domingo, uma vez por mês, então não tem muito crédito que você está dizendo para mim. E aí aquele pessoal desceu, compartilhou isso com a gente foi orar. E aí a palavra de Deus para a gente foi o seguinte: que Jesus poderia ter resolvido tudo de lá, mas Ele viveu no nosso meio. Ele conviveu com as pessoas. Ele andou 4 quilômetros por fora, ou ele deixou de andar na verdade, e entrou em Samaria. Saiu da Judéia, ele saiu da João 4, saiu da Judéia para ir a Galileia, mas passou por Samaria. Saiu da Judéia para ir a Galileia, mas passou por Samaria. Judeu não passava, mas Jesus passou porque tinha uma mulher samaritana. Uma mulher só. Hoje eu já vi isso uma vez. Um pregador, como sai microfone sem fio, um pregador foi para um acampamento de jovens e ele não pregou porque não tinha microfone sem fio. E aí a gente vê Jesus, o mestre, andar horas e horas para ter um encontro com uma pessoa, porque valorizava aquela pessoa, exclusivamente aquela pessoa. Então a gente vê as atitudes de Jesus, né? No intervalo a gente estava falando sobre isso. Jesus chega com um cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Então o cego era o cara, não era Jesus. Jesus sabia que o cara precisava de ver, mas ele teve a delicadeza de perguntar. E aí eu estava falando para os irmãos, falei: gente, a coisa mais difícil de se fazer é evangelismo na nossa casa, porque a nossa família nos conhece como a palma da mão. Então a gente quer impor sobre a nossa família, porque eu sou o dono da verdade, porque eu conheço. Família a gente evangeliza de boca calada, é com testemunho. É com testemunho. Não adianta lá ficar dando lição de moral, porque eles te conhecem. Seu pai te conhece, a sua mãe te conhece, seus irmãos te conhecem. Agora, se você evangeliza de boca calada, se você é aquela pessoa que dá um bom testemunho, quando a coisa aperta, ele só vai procurar você. É igual no trabalho. Tem crente que trabalha em empresa que acha que ser ministério é ser mala. Né? Não, eu falo mesmo, né? Assim, eu sou profeta. Você pode até ser profeta, mas tem muita coisa que Deus não pediu para você falar. Meu Deus. Né? Mas a gente fala, e quantas vezes a gente não paga porque a gente fala por coisa que Deus não pediu para a gente falar? Eu lembro de Elias. Olha, Elias vai lá e fala para o rei que não vai chover durante esse tempo não. Elias foi lá e falou. E cumpriu. Quando cumpriu, ele ficou cheio de si. Deus vai lá, alimenta o cara, leva ele para outra região, e lá ele ora, as coisas acontecem. Aí Deus falou: vai lá e fala para o rei Acabe que vai voltar. Ele já chegou cheio de si. Olha, eu sou filho de uma égua. Deus mandou. Não, meu amigo, é só para dizer que não vai chover, não precisa xingar ninguém. Desbravejei, ele já chegou todo, porque ele se sentia. O que ele falou, cumpriu. Então agora eu sou o cara. Foi para a caverna, ficou em depressão. Começou a reclamar que só ele fazia, porque a tendência de quem faz coisa que Deus não pediu para fazer é ficar doente. Quantas pessoas estão em depressão aí hoje? Ah, irmão, tem gente que gosta de construir. Eu particularmente gosto muito disso. Aliás, já gostei mais, hoje não tanto. Mas tem gente que tem uma parede bonita, ele quebra tudo aqui na igreja, porque ele gosta de construir. Construção está muito na cabeça de quem lidera, gente. Eu vejo na Jocum, ali dessa semana, lá na reunião de obreiro, falou: olha, nós queremos construir uma escola aqui, porque eu falei: Anne, uma coisa é ideia, outra coisa é projeto. Quando você falar para as pessoas, você tem que falar mostrando. Hoje tem animação, você mostra as pessoas entrando no projeto, você diz o que você quer alcançar com o projeto, porque isso está muito na cabeça do líder. Você está falando aqui, você acha que o obreiro aí pegou a visão, não pegou não. Você vai ficar sozinho nesse negócio aqui. Porque uma coisa é ideia, outra coisa é visão. E tem muita visão que não é visão, é miragem. Meu Deus.
Você está naquele deserto ali, você vê uma galinha assada, quando você chega perto não é só miragem, você está com sede, está com fome, aquela loucura toda. Então tem coisa que não é visão, é miragem. Então está muito na cabeça das pessoas as coisas, a gente acha, não, eu vou passar essa visão, né, essa ideia aqui, as pessoas vão comprar, não compram, as pessoas não compram as coisas assim. Né? Então a gente vê hoje pessoas se matando, porque, gente, com esse negócio de fazer coisa que Deus não pediu para fazer, a gente tem um preço muito alto. Né? Aquilo que eu falei ontem, está com a mão onde Deus não está com a mão, é um problema. Quando a gente põe a mão onde Deus não está com a mão, a gente só vai arrumar para a cabeça. Você pode ter certeza absoluta disso. Alguém que quer falar aí? Alguém acho que levantou a mão quando eu estava falando? Tem alguma pergunta, gente? A gente já está encerrando. Essa natureza do homem, Sim, pastor. você falou de Elias, né? Sim. Falar ou fazer diante de uma situação, depois se engrandecer com isso. Sim. Isso é muito na cabeça do nosso. Muito. Do homem que se torna religioso, Sim, na verdade, né? sim. Que vai vivendo. Acho que uma das dificuldades que você mostra, eu vou colocar nisso, porque Sim. assim, não estou aqui para. Né? Você vai vivendo aquilo que entende-se que se Deus colocou para fazer, chamado, uma coisa. E as coisas entende-se quando é de Deus acontecer. Sim, acontecer. E aí tem coisas que o cara vai além daquilo que Deus não tinha nada a comprometer com aquilo. Sim. Né? Sim. E hoje eu penso ali, quando a gente olha para no cristão, tem muito disso. Deus até começa a usar o homem, mas o homem parece que ele quer andar na frente de Deus. Exatamente. Ou quer andar muito na frente de Deus, ou quer ser muito covarde. Tem essas duas, Esses dois extremos. esses dois extremos. Né? Os dois extremos. E a gente entender, nós como seres humanos, entender até quando nós estamos indo a mais, ou até quando estamos indo a menos. Porque também tem essa, né? Que é eu posso tempo. ser líder assim, mas estar andando a menos do que Deus já tinha para fazer aqui. Sim. Ou posso muitas vezes ter feito uma não é eu fazendo, eu Sim. fiz, posso fazer com as minhas forças. Então, é uma das coisas que eu gosto de refletir, pensar, né? Esse discernimento do tempo. O pastor Jonathan, do Vale da Bênção, aqui no quilômetro 50 da Castelo, em Antioquia, não sei se você já ouviu falar, ele falou uma vez para ele, falou, Paulo, todos esses caras que se corromperam começaram aqui no centro de oração, porque lá no Vale tem um centro de oração. Gente, é um negócio impressionante, isso aí, ó. Gigante, foi a primeira coisa que eles construíram. Lá tem os boxes de oração, lá tem oração há 40 anos. Se você é intercessor, eles pagam a sua passagem, dá um hotel dentro do Vale para você ir lá para interceder. É 40 anos de intercessão no Vale. E aí o pastor falou comigo, esses caras que se corromperam aí, com dinheiro dentro da Bíblia, voando para outros países, né, essas coisas todas, esses caras começaram aqui. Então, ninguém começa uma igreja dizendo, eu vou meter a mão depois. Todo mundo começa bem intencionado. Quer ganhar almas para Jesus, aquela conversa nossa, aquele negócio. Com o tempo, aí é onde entra esse orgulho no coração e muitos acabam se perdendo. Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho 18 anos na Jocum, consequentemente 18 anos de ministério, porque antes eu não me era envolvido com o ministério. As poucas vezes que eu tentei me orgulhar, eu só me arrebentei. Tanto é que eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Eu tenho a oportunidade de fazer um monte de coisa. Tem coisas que eu deixo de fazer para não me arrebentar. Eu conheço muitos missionários que foram para muitas nações, moraram em muitos lugares, tiveram muitas experiências boas, mas estragaram a família. Eu estou fora disso. Eu estou fora disso. Eu conheço muitos pastores. Eu levei um pastor chamado John Kisama, do Quênia, trouxe para falar aqui no aniversário da Jocum de São Paulo, quando eu liderava a base. Eu levei ele numa igreja na cidade de Ademar, aquela igreja que eu dei o exemplo ontem, que fica em frente ao terreiro de Macumba. Gente, um negócio gigante, a igreja tinha elevador e tal. E aí tinha um pastor, que o nome do pastor era pastor Daniel, que era na época. Aí quando eu apresentei para o John Kisama, o cara, o africano, já foi em cima dele e já disparou para cima do cara. Ó, eu não conheço, mas Deus está mandando falar isso. E aí pronto, falou, isso aqui é só uma questão de tempo, pastor. O que o senhor está falando? Aí pronto, aí eu falei, meu Deus do céu, aí jogou tudo a perder agora, porque a conferência era na igreja do cara, o cara ouviu e não falou nada. Gente, menos de um mês depois, descobriu, a igreja estava devendo mais de R$1 milhão na época, porque tinha de tomar dinheiro emprestado, a juros, porque o cara não sabia nada disso, mas o cara já foi logo chegando e já... E aí estragou tudo. Aí o filho do pastor foi assumir, o pastor separou da esposa, o filho dele foi assumir. Quando foi assumir 1 milhão, aí ele já falou, não, eu não posso assumir isso, 1 milhão de dívida, eu estou fora. Está lá um negócio parado hoje, um negócio gigante, e parece que vai virar uma universidade agora, compraram lá. Uma coisa gigante com elevador, com tudo. Então, gente, tem coisa que o preço não compensa não. Tem coisa que o preço não compensa não. Então, nada melhor do que a gente andar dentro daquilo que Deus quer
que a gente ande, nem a mais nem a menos. E essa deve ser a nossa preocupação, pastor, essa luta de parar, de seguir o tempo, de dizer, Senhor, eu estou lá na frente ou eu estou cá atrás, porque eu também não quero ficar lá atrás, né? Essa é a nossa preocupação, mas eu também não quero ficar na frente, né? Eu sou assim, dentro da caminhada de fé que a gente vem andando na vida, não quero ser saudosista. Sim. E não quero também ser o que uma situação futural. Sim. Eu nem quero ser da história, mas também não quero ser do da história. Eu quero estar no tempo Paulo certo. fala, um bom tempero, o equilíbrio das coisas. Exatamente. Entendeu? Porque também ser morto não adianta. Não adianta. Eu quero ser aquilo que Deus tem para esse tempo. Exatamente. Eu estava pensando justamente sobre essas questões. Porque assim, eu sou do tempo do missionário Maria de Bela, do Brasil para Cristo, é uma obra de 56. Sim. Porque no tempo do missionário acontecia isso, aí vem vindo, tal. Tudo bem, homens que Deus usou para uma geração no tempo. Né? Então assim, agora não se cura mais, agora não sei o que, não sei o que. Tem muito essa questão no meio pentecostal. Sim. E aí tem uma questão também futura. Tem que ser o pastor do amanhã, o pastor com jovens, ou o pastor. Você entendeu? Esse desequilíbrio que a gente está no ministério. Aí eu falei, esse dia eu estava pregando e falei assim, eu quero ser o pastor de hoje. Sim. Amanhã não me pertence. Exatamente. Eu não sei o que é o amanhã. Quem disse que amanhã nós estamos aqui? Não sabe. Mas também não quero viver do passado. Como museu, viver só olhando para quem fez. Essa é a nossa luta. Entendeu? Essa é uma questão. É a nossa luta. Por exemplo, nós estamos hoje ouvindo, nós Sim. temos que entender que a Bíblia diz que nós somos sempre devedores do amor. Sim. O que nós devemos? A não ser o que? O amor. É o amor que nós devemos. Então, amar o que Deus quer com nossas mãos para fazer e amar o próximo. Exatamente. Fazer o que eu falo aqui nessa igreja. Por que eu estou aqui nessa igreja? Se aqui já tem quase 300 igrejas nessa rua. Para que eu vim aqui há 20 anos atrás? Não sei. Por que nasceu o Brasil para Cristo aqui? Não há necessidade de ter outra igreja aqui. Porque se tivesse uma igreja, penso, que tivesse toda a visão, ou fosse todo incorporado, esse bairro estaria salvo. Mas Deus, não cada um com a sua multiforme de Deus agir. Né? Então, eu penso que quero fazer nesse bairro, dentro do meu coração, aquilo que Deus quer que eu faça, mas diferenciado. No sentido que não é só de igreja, não é só ter louvor, não é só... Não. Penso que a igreja tem que ser a igreja discipuladora. A igreja que vá ao encontro do sofredor, possa se estender na casa do que está falhando. Né? O trabalho voltado para a comunidade, por exemplo, que nem você falou, fazer uma igreja que esteja... Por que nós temos tantas salas aqui? Por que eu quero construir mais o terceiro andar? Para ter prego, madeira, concreto? Porque isso vai passar, irmãos. A grande verdade é essa. O meu tempo vai passar, eu não sei se filho, neto, filho de algum irmão vai assumir. Porque foi assim, é assim nas histórias. Depois vira uma briga de família, vira uma briga de igreja. Nós temos disso na história. Morreu um grande líder aí, né? Nesse tempo aí. Estão brigando agora, a igreja já disfarcelou, todo mundo já foi para lá. O cara era... Não tem um porquê, né? Tem coisa Você perde o sentido de Jesus dizer que nós devemos estar fazendo o que é o reino dele aos homens e dentro dos homens criar neles uma conduta. Essa questão de caráter missionário que está faltando no meio dos homens de Deus, no sentido de olhar para si e se enxergar o que Deus quer com ele. Amar menos o dinheiro, amar menos o poder do púlpito, porque isso traz luz. Quando traz luz, o cara acha que é ele, não é? Se não é isso, quem está ministrando, preguei, parabéns, sua mensagem, nossa, desceu fogo do céu, desceu fogo do céu, mas depois você entra para a caverna. Você entra para a caverna, meu amigo, porque você acha que você fica com a depressão, fica com a angústia, depois que você te animar para você sair de novo. Às vezes tem gente até que se frustra. Por que as pessoas acabam se frustrando com Deus? Por exemplo, eu me frustrei com você. Se eu me frustrei com você é porque eu sou um cara imaturo e coloquei expectativas em você que não deveria ser colocado. Então isso só revela a minha imaturidade e a minha carência. Por que as pessoas se frustram com Deus? Porque quer criar um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança, a sua vontade. Por isso que as pessoas se frustram com Deus. Agora, dentro disso que o pastor está falando, tem um processo chamado processo de ouvir a Deus. Porque Deus continua falando com a gente. Amém. E esse processo é um processo muito importante, o processo de ouvir a Deus. Porque quando a gente perde esse processo aqui de vista,
de ouvir a Deus, sobre o amor de Deus para a nossa vida, a gente começa a buscar aprofundamentos, né? A gente começa a querer saber de coisas que na verdade não tem nada a ver. Hoje a gente vê tanta discussão em escola dominical, que é uma coisa, que tipo de tecido foi confeccionada a cueca de Abraão. Nossa, que assunto, né? A gente vai gastar aqui 200 anos, né, discutindo isso. No tempo passado, isso teoria na cabeça de um alfinete, você tinha quantos anos tinha? Pois é, gente, a gente escuta, sabe? O tamanho da pedra que matou Golias. Não, gente, tem que medir aqui, né? Para saber, gente, isso é coisa que não interessa, né? Então hoje a gente está vendo as pessoas buscando aprofundamento, né? Nós temos que fazer extremos. Mas na verdade é um extremo, né? Não é uma coisa pro equilíbrio. Hoje o André falou sobre essa questão de liderança lá, e a gente achou muito interessante. Eu até fiz um comentário em cima disso, né? Falando sobre a questão de poder, né? Poder sem caráter é uma grande armadilha espiritual, gente. Sim. É uma grande armadilha, porque poder qualquer pessoa pode ter. Agora, a autoridade é conquistada pelo caráter. E é exatamente onde as pessoas estão se perdendo. Quando hoje nós falamos na igreja evangélica sobre unção, na verdade nós estamos falando de poder. Quando nós estamos falando de poder na igreja evangélica, nós estamos falando de domínio das pessoas. E aí quando a gente fala de domínio, está falando de manipulação. Por isso minhas ovelhas, eu fico, gente, doido da vida quando eu escuto um negócio desse. Eu vi um comandante da polícia militar lá em Salvador falar assim, olha, porque os meus homens, eu falei, ai, os meus homens estão na rua, né? A mesma coisa, as minhas ovelhas, né? As minhas coisas, minhas cabras, outros têm os bodes, né? Então é um negócio assim que a gente fica, né? E dentro dessa estrutura do pastor e tal, o que é que Deus fala? Deus fala que ele foi dado à igreja, né? O pastor foi dado à igreja, mas só que a gente está entendendo hoje é que a igreja foi dada ao pastor. Então tem um monte de líder que é assim, como o pastor está falando, os caras tomam conta mesmo do negócio, né? E ele acha que é dele, mas não é ele que foi dado à igreja, não foi a igreja que foi dada para ele. E outra, como um amigo meu diz, a igreja tem um noivo. E esse noivo é ciumento. Esse negócio de você ficar querendo ser dono de uma noiva que não é sua, é um problema, vai arrumar para a cabeça. Entende? Vai arrumar para a cabeça. A igreja tem um dono, que chama-se Jesus Cristo. Nós não podemos ser dono dessa ideia não, porque é um problema, né? Então hoje está assim. Mas, gente, nada mais importante do que a gente ouvir o processo, ou a gente continuar entendendo esse processo de ouvir a Deus. Quando a gente entende isso, que Deus continua falando com a gente, olha, eu vou dizer um negócio para você, a coisa fica mais leve, a coisa flui melhor, né? Não é na força do braço. Eu digo para você que tudo está dentro de você. Se você quiser aprender a falar japonês, você aprende, porque um amigo meu aprendeu a falar japonês, para mim era a coisa mais difícil que tinha. Se você falar, eu vou ser empresário, você vai ser empresário. Tudo está dentro de você. Mas volto a dizer, tudo que faz na força do braço tem vida útil. É igual eu falei ontem, a bateria de celular. Hoje ela tem 5 pauzinhos, amanhã ela tem 4, depois tem 3, daqui a pouco ela está precisando de carga. Tudo que a gente faz na força do braço, você consegue. Qualquer coisa que você quiser fazer, você consegue. Mas consegue até um dia. Mas quando você faz as coisas para Deus, aí é uma coisa que você tem graça naquilo, sabe? É uma coisa gostosa, não te traz peso. Né? Mas para a gente entender isso, a gente tem que alcançar também um certo nível de maturidade. Porque tem um momento na nossa vida que você faz tudo. Mas tem um momento que você tem que parar e fazer apenas aquilo que Deus quer que você faça. Né? Tem um momento que você chuta a bola e você mesmo vai lá e cabeceia, faz o gol, você faz o louvor, você mesmo prega, você toma conta de tudo. Mas tem um momento que não. Tem um momento que você tem que fazer apenas aquilo que Deus está pedindo para que você faça. Chega um tempo que não dá. Chega um tempo que não dá. E quanto antes você descobrir isso, o seu chamado, a sua vocação, melhor, porque você vai evitar de ficar correndo a carreira dos outros. Nós não fomos chamados para ficar batendo continência para pessoas, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, porque aí é correr a carreira dos outros. Deus tem um projeto específico para você, Ele te criou com uma ideia simples, mas muito objetiva, porque Deus é um Deus intencional. Tudo que Deus faz é com intenção muito clara. A gente não, a gente faz para ver o que vai dar. Deus não, Deus faz sabendo o que vai acontecer, porque Deus é intencional. E às vezes não acontece naquele momento porque nós falhamos, mas Ele continua investindo na gente. Então eu entendo que nessa tarde, não só sobre a questão da cidade, sobre a questão de missões urbanas, mas Deus está falando com a gente que em cada amanhecer Ele nos dá uma oportunidade nova, para a gente começar tudo de novo da forma certa. Amém? Vamos dar um intervalo aí mais uma vez, né?